Fala, galera guerreira! Vamos que vamos com a análise de mais uma obra de leitura obrigatória para os vestibulares? Hoje nós vamos falar sobre esta obra aqui, ó, Bons Dias, do Machado de Assis. Trata-se de um livro de crônicas. Machado, além de grande escritor de romances, é também um grande escritor de crônicas, cronista de mão cheia aí. E o livro, então, é esse aqui, ó. Tá? Você dá uma olhada e fala, nossa, professor, mas quantas crônicas tem aí? Na verdade, gente, são apenas 49 crônicas, tá? Uma média aí de 2 páginas cada um, são crônicas curtas. Então, para que um livro desse tamanho? Acontece que esse livro aqui, que é a edição que está sendo indicada pela Unicamp, ele tem uma longa introdução, né, do autor da seleção aí, que é esse John Glatz. É um professor aposentado de uma universidade inglesa, né, um especialista em Machado de Assis. Tá? Então ele faz uma longa introdução aqui, são quase 100 páginas só da introdução, onde ele analisa, explica direitinho cada uma dessas crônicas. E as crônicas são recheadas de notas de rodapé. Isso é extremamente importante, gente, porque como trata-se de uma linguagem lá do século XIX e abordagem de temas, de assuntos, né, cotidianos daquele momento, né, você sabe que a gente vai falar isso depois sobre a crônica aborda, né, esse cotidiano. Essas notas de rodapé, elas são essenciais para entender essas crônicas aí. Tem outras edições, né, que só trazem... Aliás, um detalhe, se você vai procurar isso em PDF, você vai achar isso, não vai ser nem pirataria, porque a obra do Machado de Assis já é domínio público. Então você entra lá, inclusive no site domínio público, você encontra essas crônicas. Na verdade é o seguinte, está faltando crônica, não são todas elas, porque esse livro aqui aborda todas as 49 crônicas que fazem parte, né, dessa sequência Bons Dias, tá? Lá no material do PDF faltam algumas crônicas lá, mas o mais complicado em você ler o PDF, você não tem as notas de rodapé, você não tem esse apoio, né, para detalhes ali que são fundamentais para entender essas crônicas aí, tá? E como que nós vamos trabalhar a análise dessa obra aqui, né, dessas crônicas do Machado de Assis? Bom, eu não tenho como aqui fazer uma síntese, um resumo das 49 crônicas, né? Seriam horas e horas de gravação e não é esse o objetivo também, tá? Como vocês sabem, eu faço essas análises das obras prevendo possibilidades de cobrança no vestibular. E modéstia à parte, tenho acertado muito aí, tá? O depoimento dos alunos comprova isso. Então eu vou fazer a análise daqueles elementos que tradicionalmente são cobrados, né, numa prova a respeito de uma obra. Nós vamos falar do autor, nós vamos falar da linguagem, nós vamos falar do estilo, nós vamos falar da temática, né? Isso é extremamente importante, os temas principais abordados, e vamos falar principalmente do contexto sociocultural. Os vestibulares adoram, né, relacionar o texto com o contexto em que essa obra foi produzida aí, tá? Então nós vamos tentar cercar todas as possibilidades para que você possa depois, mesmo não lendo as crônicas, eu aconselho a ler, é um tipo de leitura que não precisa ser feito de uma vez só, tá? Você pode ir lendo em doses homeopáticas, como eu digo, né? Você pode ler uma crônica por dia, 2, 3 por semana e tal, né? Elas não têm necessariamente uma dependência uma da outra. E mesmo que você não leia as crônicas, provavelmente o fragmento estará lá e com as informações que eu vou te passar aqui, você terá condições de responder essas questões aí, certinho? E eu quero começar falando sobre o autor, tá? Machado de Assis. Eu tenho falado aqui várias vezes para vocês que quando Machado está na lista, está na prova. Tá? Primeiro que você dificilmente vai ter uma lista de leituras obrigatórias, principalmente FUVEST, Unicamp, que não tenha Machado de Assis. Tá? Pode ser conto, pode ser romance, pode ser crônica, mas alguma coisa do Machado tem. E
Quando há a indicação do Machado, a probabilidade dele estar na prova, de ter uma questão envolvendo a obra dele na prova, é altíssima. Tá? Afinal de contas, Machado de Assis é quase que unanimemente, né, considerado o maior escritor da literatura brasileira de todos os tempos, um dos maiores da literatura de língua portuguesa. Machado foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, foi o seu primeiro presidente. Ele iniciou o trabalho ainda muito jovem, na adolescência, como tipógrafo, né, na imprensa nacional, depois cresceu muito dentro dessa profissão, conseguiu em vida uma estabilidade financeira, né, para cuidar da sua família, e conseguiu também o respeito da elite cultural brasileira. Pela imagem que vocês estão vendo aí, né, vocês estão vendo que o Machado tinha descendência da raça negra. O pai dele, um pintor de paredes, era descendente de escravos. A mãe era uma lavadeira de roupas. Ou seja, o Machado tem uma origem extremamente humilde. E aí isso valoriza ainda mais a sua ascensão, né? O seu progresso, a sua vitória na sociedade aí. Algumas pessoas, quero crer que por desconhecimento, né, da obra do Machado, costumam muitas vezes acusá-lo de hipocrisia, né? Porque tendo sido ele descendente de ex-escravos, tendo sido ele humilde, né, vindo de uma classe muito humilde, ele acabou se unindo, passando para o lado das elites sociais e esqueceu as suas origens. Isso não é verdade. Ah, mas ele não faz aquela crítica contundente, né, lutando contra as injustiças, denunciando as injustiças sociais, como fazem outros escritores da época. Tudo bem, talvez ele não faça da mesma forma, mas acusá-lo de ser hipócrita, de ser alienado, está totalmente errado. Tá? O Machado soube denunciar, sim, todas as hipocrisias, né? Todas as incoerências da elite social brasileira, todas as injustiças cometidas por essa elite, principalmente em cima dos escravos, só que de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais irônica. Uma das coisas apontadas pelos críticos é exatamente o fato de que ele entrega a pena, né? Ou seja, a voz narrativa para personagens que representam essa elite, né? Como é o caso do Bentinho, como é o caso do Brás Cubas, né? Membros da elite social brasileira que, através de suas histórias, mostram toda a incompetência, toda a arrogância, toda a prepotência dessa mesma elite, sem que isso possa suscitar algum tipo de reação ou perseguição ao autor, ou seja, ao Machado de Assis. Então, uma coisa é fazer a denúncia, fazer a crítica com inteligência, outra coisa é ser alienado. O Machado nunca deixou de fazer as suas denúncias contundentes, né? De fazer as suas críticas, só que utilizando-se principalmente da ironia, que é uma das suas maiores virtudes. E nessas crônicas, como eu vou mostrar para vocês, havia inclusive a questão do anonimato, que permitia que ele fosse inclusive um pouco mais contundente, até um pouco mais direto e agressivo nessas críticas, nessas denúncias que ele costumava fazer. E falando agora mais especificamente desta obra, né, desse conjunto de crônicas chamado Bons Dias, nós temos aqui uma obra, como eu falei, é composta por 49 crônicas, né, textos curtos aí de mais ou menos 2 páginas em média, que foram publicadas originalmente na Gazeta de Notícias entre 5 de abril de 1888 e 29 de agosto de 1889. Tá? As crônicas, elas não têm título, elas são numeradas e é colocado a data em que ela foi publicada nessa Gazeta Mercantil aí. Todas elas começam com a expressão bons dias,
né, que era inclusive o título da coluna, né, que ele assinava, e terminam com a despedida Boas Noites. Esse Boas Noites, ele funciona como uma espécie de pseudônimo, porque o Machado não assinava essas crônicas aí. Ele nunca assumiu publicamente a autoria dessas crônicas. Na verdade, essa autoria só foi estabelecida em 1950, graças ao trabalho de investigação bibliográfica do Galante de Souza, né, de um estudioso aí do Machado chamado Galante de Souza. Nessas crônicas, o autor dela se identifica como sendo um relojoeiro, tá? Que teria desistido aí da profissão de relojoeiro porque dizia que estava cansado de ver que os relógios deste mundo não marcam a mesma hora. Essa é a justificativa que ele dá, né? Ou seja, o mundo é bastante incoerente, não há sintonia entre as pessoas, entre as atitudes sociais, entre os governos, e aí ele resolveu escrever sobre isso. Então ele se identifica como sendo um relojoeiro. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso também. Eu também julgo aqui bastante necessário uma definição de crônica. Tá? Isso pode fazer parte do enunciado de uma questão e tal, mas principalmente para você entender esses textos, você tem que ter certas informações sobre esse gênero textual que a gente chama de crônica. A palavra crônica se origina de cronos, que é uma expressão grega que significa tempo. Então a primeira coisa que você tem que observar é que a crônica tem um caráter muito atrelado à ideia de tempo. A gente costuma dizer, inclusive, que ela é um texto perecível, ou seja, o seu sentido está atrelado ao momento do fato abordado. Tá? Passado um certo tempo, aquele fato não tem mais a mesma ênfase e, consequentemente, a crônica também perde um pouco do seu sentido. É claro, né, que algumas crônicas apresentam uma abordagem muito mais profunda, muito mais complexa, e aí acabam se tornando atemporais. Tá? Normalmente é um texto curto, tá? Abordando, como eu disse, temas do cotidiano imediato, né, daquilo que está acontecendo. A fonte principal das crônicas de Bons Dias do Machado de Assis são as notícias que ele lia nos jornais. Tá? Usa normalmente uma linguagem mais coloquial, é um texto em prosa, né? Usando uma linguagem mais coloquial para ser adequada, né, ao meio de comunicação em que geralmente ela está atrelada, jornal, revista, essas coisas, ou seja, criar um diálogo mais informal aí com o leitor. Tá? E o fato dela ser ligada, né, cronologicamente ao momento do acontecimento faz com que ela circule principalmente em veículos de comunicação de circulação diária, ou pelo menos semanal aí, né? Como na época eram, no caso, os jornais, depois revistas, e hoje a crônica aparece muito em blogs e sites digitais aí. Então, a primeira coisa que você tem que ter atenção quando você vai ler uma crônica é exatamente esse contexto social em que foi produzido. Tá? Quando você pega uma crônica hoje para ler, fica fácil, né? Porque você está vivendo com esse contexto, né? Você sabe que aquilo está nos principais meios de notícia e tal. Porém, nós estamos aqui diante de crônicas que foram escritas há mais de um século. Então é extremamente importante que você se municie de informações históricas sobre esse momento aí. A gente vai passar isso para vocês, tá? Mas toda aquela bagagem cultural que você adquiriu aí nas aulas de história serão muito úteis para você entender essas crônicas aí. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção aqui é sobre o cronista em si, tá? Como foi dito, o Machado se esconde atrás de um pseudônimo. Usar pseudônimos nas crônicas era uma ação, né, uma atitude bastante comum. Tá? Ele já tinha, em outras séries de crônicas, usado outros pseudônimos. Só que os amigos, principalmente, né, as pessoas envolvidas ali com o ambiente cultural, sabiam quem era o autor. Tá? Ele nunca fez questão de esconder isso, principalmente dos amigos, né, da sociedade com que ele convivia ali.
Nessas crônicas, especificamente, ele escondia-se atrás desse pseudônimo. Tá? Como eu falei para vocês, somente em 1950 é que a autoria definitiva dessas crônicas foi estabelecida através de uma pesquisa bibliográfica aí. O autor dessas crônicas de Bons Dias seria, portanto, um relojoeiro chamado Policarpo, tá? Que, como eu disse, estava cansado de ver que os relógios desse mundo não marcam a mesma hora. A questão que parece ficar aqui é a seguinte: por que especificamente nessas crônicas de Bons Dias, o Machado teria feito questão de não assumir a autoria, de permanecer mesmo no anonimato? Isso parece estar ligado ao fato de que ele estaria desejando dizer algumas verdades de uma maneira mais incisiva, de uma maneira um pouco mais dura e contundente, e ao mesmo tempo não ser alvo de críticas, né? Por dizer essas verdades, por ser um pouco mais agressivo, né, com suas palavras aí. Principalmente porque essas verdades mais duras estariam relacionadas à política da época, né, aos políticos da época e, consequentemente, à elite social com quem o Machado tinha aí um bom trato e, de certa forma, dependia, né, dessa elite para manter a sua posição, para manter o seu cargo, o seu prestígio e tal. Um outro motivo parece ser a consciência por parte do autor, no caso Machado, da limitação ignorante dos leitores. Aliás, o Machado usa isso em várias outras obras, só que ele usa isso muito de maneira mais sutil, mais suave, através da ironia e tal. Aqui ele chega a ser também um pouco mais agressivo com isso, né? E se ele assumisse essa autoria, ele poderia ser acusado de pedantismo, por exemplo, né? De se julgar superior, né? De ter uma consciência, uma inteligência superior à dos seus leitores aí. Então, o anonimato facilitaria uma abordagem um pouco mais incisiva, um pouco mais dura, um pouco mais direta do que normalmente ele usava nas outras crônicas, ou nos seus contos, nos seus romances ali. E aí você deve estar perguntando, mas professor, é possível perceber isso nas crônicas? Sim, não só é possível perceber, como pode ser motivo de cobrança numa prova. Por isso, eu selecionei aqui alguns fragmentos de algumas crônicas, tentando destacar esses aspectos que eu acabei de comentar com vocês, tá? Na crônica 1, né, a primeira crônica lá, nós já temos isso aqui, ó. Hão de reconhecer que sou bem criado. Podia entrar aqui, chapéu à banda, e ir logo dizendo o que me parecesse. Depois ia-me embora para voltar na outra semana. Ele está se referindo ao trabalho, né, de escrever a crônica, né, toda semana. Mas não, senhor. Chego à porta e o meu primeiro cuidado é dar-lhes bons dias. Então, quer dizer, ele está se apresentando, dizendo que ele é uma pessoa educada, né? Agora, se o leitor não me disser a mesma coisa em resposta, é porque é um grande malcriado, um grosseirão de borla e capelo. Borla e capelo é aquela vestimenta das formaturas, né? Dos formandos, aquela toga, aquele chapéu e tal. Pois olha, é uma pessoa que tem apenas um aspecto polido, mas na verdade é um grosseirão, um malcriado. Veja como ele está sendo bem mais agressivo aqui. Na crônica número 6, nós temos isso aqui, ó. Vejam os leitores a diferença que há entre um homem de olho aberto, profundo, sagaz, próprio para remexer o mais íntimo das consciências, eu, em suma, e o resto da população. Tá? Então aqui claramente, né, ele está se colocando num nível superior. O cronista está se colocando num nível superior, não só a seus leitores, mas ao resto da população. Isso é um prato cheio, né, para uma acusação de arrogância, de pedantismo e tal. E por isso que o Machado optou, né, por se manter no anonimato, né, evitando, portanto, essas críticas. Tem mais um fragmento aqui, olha só. Antes de mais nada,
Crônica agora número 16. Antes de mais nada, tinha o prazer de viver em Tunis, né, na Europa, na Turquia, que é um dos mais desenfreados desejos, um dos meus desejos mais desenfreados. Depois, não entendia nada do que me dissessem, eu não ia entender a língua, né, desse país, nem os outros me entendiam. E para estabelecer relações cordiais, não há melhor caminho. O senhor von Stein fez-se amigo dos índios do Xingu, recitando versos de Goethe. Tá? Olha essa última frase aí. Quer dizer, o senhor von Stein fez-se amigo dos índios recitando versos de Goethe, que é um grande poeta, escritor alemão aí, né? Um clássico. E, obviamente, os versos estariam em alemão. Ou seja, é possível, né, manter uma cordialidade mesmo com uma diferença cultural enorme, como seria, né, uma pessoa capaz de recitar Goethe em relação a índios nativos que obviamente não têm esse conhecimento aí. Então você consegue, né, em várias crônicas, em vários fragmentos, perceber essa postura do cronista, né, muitas vezes sarcástica, debochada, irônica, que é uma característica do Machado de uma forma geral, só que aqui um pouco mais agressiva, um pouco mais incisiva, um pouco mais direta. Muitas vezes essa ironia machadiana não é percebida pelo leitor. O leitor é vítima dessa ironia e nem percebe. Aqui ela fica bem mais explícita. Um outro aspecto extremamente importante, talvez o mais importante de todos, né, para a leitura e compreensão correta dessas 49 crônicas, é o contexto sociocultural. Tá? Gente, este livro é um prato cheio para questões de interdisciplinaridade, tá? Especialmente de história, mas outras disciplinas também, né? Sociologia, de geografia e tal, mas especialmente de história, tá? Por quê? Porque ele pega um momento da história do Brasil extremamente contundente, tá? Aquele período ali da abolição da escravidão, né? Se aproximando da proclamação da República. E foi pensando nisso que eu separei, né, algumas datas importantes aqui que formam esse contexto sociocultural. Tá? Essas crônicas, né, dessa série, elas foram escritas ao longo de 17 meses. E elas começam em 5 de abril de 1888, a primeira crônica é 5 de abril de 1888, isso é cerca de um mês antes da libertação dos escravos, né, de 13 de maio, e terminam em 29 de agosto de 1889, um pouco mais de 2 meses antes da proclamação da República, de 15 de novembro aí. Tá? Então, algumas datas importantes sobre esses dois momentos importantes da nossa história, a libertação dos escravos e a proclamação da República. Em 1850, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, aquela lei que extinguiu o tráfico negreiro, né, o tráfico de escravos. Em 1871, nós temos a Lei do Ventre Livre, ou seja, os filhos de escravos não seriam mais escravos. Em 1885, a Lei do Sexagenário. E sexagenário significa que os escravos acima de 60 anos estariam libertos. E em 1888, a famosa Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Brasil. Então observem, gente, que é um período longo. A escravidão não se chegou a esse consenso, né? Você bem que nunca foi um consenso, de libertar os escravos da noite para o dia. Houve todo um trabalho, todo um processo, né? Toda uma luta que foi aos poucos criando condições para que a princesa Isabel pudesse libertar os escravos ali em 1888. E esse conflito, né? Escravidão, libertação dos escravos e tal, está muito atrelado politicamente às oligarquias da época. Tá? Então, de certa forma, acabava envolvendo questões políticas aí. Então, dá uma olhada em outras datas que também são importantes, só que agora ligadas ao contexto político, que vai culminar na proclamação da República.
Olha só, em 1840, nós temos a declaração da maioridade de Dom Pedro II. Tá? E aí surgem os dois partidos básicos, né? O liberal e o conservador. A partir de 1840, Dom Pedro tinha 15 anos de idade, tá? Mas foi antecipada a maioridade dele por causa já dessa instabilidade política. A partir de 1847, o imperador, Dom Pedro II, passa a indicar o presidente do Conselho de Ministros. Esse presidente do Conselho de Ministros equivale hoje ao que é o primeiro-ministro nos regimes parlamentaristas aí, tá? Só que essa escolha, né, do imperador, ela era marcada, os historiadores falam muito disso, né, por muita fraude, por muita corrupção, tá? Embora houvesse simbolicamente uma disputa política, era no fundo aquele indicado pelo imperador que acabava assumindo aí esse Conselho de Ministros. E isso perdurou durante cerca de 4 décadas aí, né? Marcado por sucessivas crises, escândalos políticos e tal. E isso tudo ajudou o exército a se fortalecer politicamente, né? Adotando certas posturas mais incisivas e até mais coerentes em relação à situação nacional. O exército foi consolidando, né, uma certa força, uma certa importância política, que acabou culminando em 1889 com a proclamação da República. Como eu acabei de mostrar para vocês, as crônicas interrompem-se um pouco antes da efetiva proclamação da República. Tá? Em agosto de 89, a proclamação da República é em novembro. Mas todas as condições já apontavam, quer dizer, não havia dúvidas de que a República seria proclamada. O Machado, diga-se de passagem, era monarquista. Não por uma ideologia, por uma visão assim de achar que o regime monárquico era superior ou diferente. Na verdade, ele entendia, isso eu vou mostrar para vocês, que dos males o sistema monárquico ainda era o menor naquele momento. Ele não acreditava em mudanças trazidas pela proclamação da República. Então, em todas as suas obras, os seus romances e tal, a gente consegue perceber uma certa postura de adesão, né, à continuidade da monarquia, daquele sistema que estava vigente na época. E aí nós chegamos, né, nos temas principais dessas 49 crônicas: a escravidão e a república. Uma das maiores virtudes atribuídas ao Machado de Assis é a sua inteligência, a sua perspicácia em analisar a realidade política e social do seu tempo. Machado tinha uma análise muito fina e ao mesmo tempo profunda dessa realidade social brasileira. Ele conseguia, né, ter uma visão muito nítida sobre essa realidade brasileira aí. E essa, que é uma das suas maiores virtudes, está muito presente nessas crônicas da obra Bons Dias. E aqui cabe lembrar uma frase dita pelo conselheiro Aires na obra Memorial de Aires, onde ele diz o seguinte, ó: também se muda de roupa sem mudar de pele. Essa frase foi dita nessa obra, né? Não aqui nessas crônicas, mas elas parecem encaixar como uma luva para essas crônicas aí. E sintetizam a concepção que o Machado tinha sobre o que era, o que seria, o que aconteceria, tanto com a absolvição da escravidão, quanto com a proclamação da República. Machado tinha certeza de que não haveria grandes mudanças. Os escravos seriam libertos, mas continuariam presos por uma dependência financeira ao novo regime de trabalho assalariado. E a monarquia seria substituída pela República, mas o Machado também sabia que o poder continuaria sendo
exercido pelas mesmas oligarquias econômicas que já exerciam esse poder durante o regime monárquico. Por isso, para ele, dos males, o menor ainda era continuar com a monarquia, já que não haveria grandes mudanças. Ele não era favorável à continuidade da escravidão. Tá? Ele sempre foi um abolicionista, sempre defendeu a libertação dos escravos. Porém, ele tinha também consciência de que, sem mudar as condições, sem estabelecer condições para essa libertação, a vida dos escravos não melhoraria com a libertação. Pelo contrário, em muitos casos ficaria até pior. Tá? Aquela visão romântica de Castro Alves, né? Tem que libertar os escravos, a liberdade é o bem maior e tal, era muito utópica. O Machado tinha consciência, quer dizer, existem várias formas de prisão, de submissão, de escravidão. Tá? E uma delas é exatamente esse regime assalariado. O Machado vai mostrando aos poucos, era uma consciência, não era só dele, né? Mas ele conseguia expor isso de uma maneira mais clara, de que a libertação dos escravos acabou sendo uma solução mais benéfica para os donos dos escravos do que propriamente para os escravos. Chegou um ponto em que era mais barato contratar um trabalhador assalariado, né, pagar para ele um salário e mandar que ele cuidasse das suas despesas, do que manter o escravo. E aí tem que manter, né, todas as despesas desse escravo, né, a moradia, a alimentação, né, também da família, dos parentes, dos filhos, dos escravos mais velhos e tal. Então, de repente, os donos de escravos acabaram tomando consciência de que seria até vantajoso livrar-se dessa despesa, desse peso, contratar trabalhadores livres, tá? Sem ter a responsabilidade de se preocupar com o modo de vida deles, se eles estavam passando fome, se tinham onde morar e tal. O Machado já tinha consciência disso antes mesmo de acontecer a libertação dos escravos. E as crônicas acabam mostrando essa consciência dele, né? Às vezes de maneira muito sarcástica, muito debochada, muito irônica. Eu selecionei aqui uma sequência de fragmentos de diversas crônicas onde é possível perceber, até com certa clareza, isso que eu acabei de colocar para vocês, esse ponto de vista, né, essa visão crítica que o Machado tinha, tanto em relação à escravidão, à libertação dos escravos, quanto em relação à República, a proclamação da República. Dá só uma olhada. Aqui nós temos um fragmento da crônica número 6. Olha o que ele diz. Ó. Estavam ali muitos escravos fugidos. Escravos, isto é, indivíduos que, pela legislação em vigor, eram obrigados a servir a uma pessoa. E fugidos, isto é, que se haviam subtraído ao poder do senhor, contra as disposições legais. Esses escravos fugidos não tinham ocupação. Lá veio, porém, um dia em que acharam salário. Não quis saber mais nada. O cronista, eu não quis saber mais nada. Desde que os interessados rompiam assim a solidariedade do direito comum, é que a questão passava a ser simples luta pela vida. E eu, em todas as lutas, estou sempre do lado do vencedor. Não digo que este procedimento seja original, mas é lucrativo. Nessa crônica você vê claramente, né, ele dizendo, quer dizer, o escravo fugido, e que, portanto, ainda mantinha a sua condição de escravo, de repente encontrou o trabalho assalariado. Tá? E aí, os donos de escravo acabaram se convencendo que aquilo também era uma relação, né, que interessava a eles, né? Uma excelente relação ali, que fazia com que eles mantivessem, né, o controle, o domínio, né, da mão de obra ali, sem arcar com o seu peso, né, com as consequências de ter que prover esse escravo, como eu acabei de comentar aí. Aqui nós temos uma outra crônica. A crônica, às vezes, ela assume um aspecto meio narrativo, né? Aqui é como se o cronista estivesse contando uma história, né, de um proprietário de escravo que teria libertado um dos seus escravos um pouco antes da lei de 13 de maio. Olha como ele coloca. Ó. Toda a história
desde a lei de 13 de maio, estava, por mim, prevista. Tanto que, na segunda-feira, antes mesmo dos debates, tratei de alforriar um molecote que tinha. Pessoa de seus 18 anos, mais ou menos. Então, você percebe que quem está contando, né, a história seria o proprietário de escravos ali, né, vangloriando-se de que já tinha percebido, né, que a libertação dos escravos era inevitável e achou um jeito de tirar vantagem disso. Olha o que ele diz. Ó. No dia seguinte, chamei o Pancrácio, que é esse escravo de 18 anos que ele fala, e disse-lhe com rara franqueza, tu és livre, pode ir para onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já conhecida, e tem mais um ordenado que, ó meu senhor, eu fico. Antes mesmo dele terminar a proposta, o escravo já aceita ficar. Porque é aquilo que eu estou falando para vocês, gente. De repente, vem aquela coisa assim, ficou livre. Tá? Ficou livre, tá. No primeiro momento eles comemoram e tal. No livro Minha Vida de Menina, né? A narradora fala, né, da história da avó, quando os escravos foram livres e tal, que a avó chegou e falou para eles, ó, tá bom, vocês são livres, podem ir embora. E aí caiu a ficha deles, vai embora para onde? Né? No caso lá da avó, os escravos tinham uma boa vida, ela não os maltratava e tal, e acabaram todos ficando na fazenda. Tá? Inclusive sem salário, ficaram pela subsistência mesmo, né? Pelo que lhes era fornecido, um lugar para viver, comida e tal, em troca de um trabalho que não era dos mais pesados ali, nesse caso, né, da avó dessa protagonista. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, esse rapaz, de repente ele é livre. Tá, mas ele é livre para ir para onde? Para fazer o quê? De repente o próprio ex-dono, né, ex-proprietário fala, ó, quer continuar aqui? Aqui você já conhece, já tem casa, tem comida e tal, e um pequeno salário. Mas olha como continua isso. Olha só. Um ordenado pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce neste mundo. Tudo compreendeu o meu bom Pancrácio. Daí para cá, tenho-lhe despedido alguns pontapés, um ou outro puxão de orelhas, e chamo-lhe besta, quando lhe não chamo filho do diabo. Coisas todas que ele recebe humildemente e, Deus me perdoe, creio que até alegre. Percebam que não mudou o tratamento. Quer dizer, ele continua, né, apanhando, sofrendo, sendo humilhado, maltratado e tal, como ele era na escravidão. E mais, gente, observe o final da crônica, como foi tudo um artifício, né, para tirar vantagem. O meu plano está feito. Quero ser deputado e, na circular que mandarei aos meus eleitores, direi que, muito antes da abolição legal, já eu em casa, na modéstia da família, libertava um escravo, ato que comoveu a toda a gente que dele teve notícia. Então observem aquela ironia característica do Machado de Assis, né? Por trás desse ato, né, que na aparência é um ato humanitário, bondoso, há todo um interesse muito bem planejado, muito bem calculado, né, que é angariar votos aí para ser deputado. Além do que mantinha, né, os mesmos maus tratos que já dispensava ao Pancrácio aí na época da escravidão. Vamos ver mais um fragmento aí? Olha só. Aqui um fragmento da crônica 8. Essa crônica ela tem uma estrutura curiosa, tá? Isso é uma coisa que você tem que observar também, tá, gente? Tem várias formas de estruturar a crônica ali. Você viu que a anterior, por exemplo, ela tinha uma estrutura mais narrativa. Algumas têm uma estrutura mais dissertativa. Essa aqui, por exemplo, ela segue uma estrutura de linguagem bíblica, né? Aquela coisa de paródias, de episódios bíblicos e tal. E aí você tem esse fragmento aqui. Olha só. Disse João Alfredo, sabeis que vim libertar os escravos do mundo e que esta ação nos há de trazer glória e amargura. Estais dispostos a ir comigo? Não parece uma linguagem bíblica? E respondendo todos que sim, disse um deles por parábola que no ponto em que estavam as coisas, melhor era cortar a perna que lavar a úlcera, pois a úlcera ia corrompendo o sangue. É
essa imagem é forte, né, e explícita da situação da época. Quando ele diz, ó, na situação em que estamos, melhor é cortar a perna do que ficar limpando a úlcera. O que é a úlcera? A úlcera é uma ferida, né, que pode gangrenar, vai apodrecendo a carne e pode tomar o corpo todo. Então chega-se naquela situação em que a amputação é um mal menor. Tá? Você perde a perna, mas não perde a vida. Você perde uma parte do corpo, mas não perde o corpo todo. Essa foi uma ideia que passou a ser aceita pelos donos de escravos na época. A libertação era um mal menor. Tá? Manter a escravidão, a manutenção do regime escravo seria pior do que a libertação. Esse trecho deixa isso muito claro. E nós temos aqui ainda mais um fragmento, agora falando um pouco sobre a questão da República, né? A visão que o Machado tinha sobre a República. É um fragmento da crônica número 9. Essa crônica tem também uma estrutura interessante, né? O Machado tinha um certo prazer, um certo gosto pelo chamado realismo fantástico. Isso fica muito presente lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Afinal de contas, é um morto que está escrevendo para nós, leitores vivos. E essa crônica número 9, ela tem uma estrutura meio de realismo fantástico também. A fonte, a inspiração para essa crônica é uma notícia que ele leu no jornal sobre um meteorito que teria caído lá no interior da Bahia e que estaria sendo transportado. Um membro do governo foi até lá para transportar para o Rio de Janeiro, onde ele ficaria, né, em exposição definitiva. E aí o cronista, né, no caso aí o Machado, imagina um diálogo entre esse responsável pelo transporte e o próprio meteorito, meteorólito, né, como o Machado usa ali. Dá uma olhada no fragmento aí. E o nosso amigo não lhe ocultou nada. Confiou-lhe que andam por aí ideias republicanas e que há certas pessoas para quem o advento da República é certíssimo. Chegou a ler-lhe um artigo da Gazeta Nacional em que se dizia que, se ela já estivesse estabelecida, acabada estaria há muitos anos a escravidão. Então, esse membro do governo, né, responsável pelo transporte ali, confessa que as ideias, né, republicanas já estão maduras, né, que é coisa certa e tal. E defende a ideia de que, se a República já tivesse sido estabelecida antes, a escravidão também já teria desaparecido há muitos anos. Agora vejo a parte final. Ó. Nisto, o meteorólito interrompeu o companheiro para dizer que as duas coisas não eram incompatíveis, ou seja, a República e a escravidão. Porque ele, antes de ser meteorólito, fora general nos Estados Unidos e general do Sul. Você sabe que o Sul, né, é marcado exatamente pelo racismo, né, pela escravidão mais intensa e tal, por ocasião da Guerra de Sucessão. E lembra-se bem que os Estados Confederados, quando redigiram a sua Constituição, declararam no preâmbulo: a escravidão é a base da Constituição dos Estados Confederados. Lembra-se também que o próprio Lincoln, quando subiu ao poder, declarou logo que não vinha abolir a escravidão. Vejam, né, que o Machado não compra essa ideia de que a escravidão seria abolida com a República, ou que a República foi responsável, os movimentos, né, que levaram à República foram responsáveis pela abolição da escravidão aí. Tá? Não associava essas duas coisas, como era uma propaganda política que se fazia na época a favor da proclamação da República ali. E aí você deve estar se perguntando assim, tá, professor, mas é só sobre a escravidão, sobre a República, temas políticos que as crônicas falam? Não. Tá? Existem outros temas também. Esses, no entanto, são os principais. Os temas políticos, né, envolvendo principalmente a abolição da escravidão e a proclamação da República são predominantes ao longo dessas 49 crônicas e, portanto, que têm maior probabilidade de serem cobrados na prova.
inclusive, como eu falei, de repente até numa questão interdisciplinar. Mas existem outros temas também, tá? Por exemplo, a questão da política versus a arte, um tema muito presente também na obra do Machado aí, tá? Essa crônica 17 mostra um pouco do ponto de vista do Machado quando envolve, né, a mistura de política com arte. Ele está falando sobre um poeta da época chamado Luiz Murat, né, bem conceituado e tal, que estava disputando o cargo de deputado. E aí ele começa a crônica, isso aqui é o início da crônica, ele começa dizendo assim, ó: antes de mais nada, deixem-me dar um abraço no Luiz Murat, que acaba de não ser eleito deputado pelo 12º Distrito do Rio de Janeiro. Então ele está abraçando, está parabenizando por não ser eleito. E aí ele diz assim, ó: eu já tinha escovado a casaca e o estilo para o enterro do poeta. Eu já estava preparado, né, para o enterro do poeta. E o competente necrológio, ou seja, o enterro, né, o velório e tal. Ninguém está livre de uma vitória eleitoral. Então, olha, isso é uma característica que você tem que perceber. Isso aqui é ironia, gente. Né? Tipo assim, uma vitória eleitoral seria a morte. Né? Ele iria comemorar essa vitória como quem vai para um velório. Já estava preparado a casaca, aquela coisa toda. Tá? Aí ele continua, olha só. Por outros termos, é um homem liberto. Teve a sua lei de 13 de maio. Artigo 1º. Luiz Murat continuará a compor versos. Artigo 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Então ele está dizendo que se ele tivesse sido eleito, teria morrido o poeta. Essa é a ideia. E ele expande isso, né? Ele chega a citar Alencar, que todo mundo sabe, né? Teve uma atuação política muito intensa. Olha o que ele diz, ó. Alencar, e era dos audazes, dos corajosos, né? Alencar tinha um drama no prelo, uma peça de teatro no prelo, quer dizer, pronta para ser publicada, quando foi nomeado ministro. Começou mandando suspender a publicação. Depois, fê-lo publicar esse drama sem o nome do autor. Tá? Ou seja, eximiu-se, né, da autoria desse drama aí. Vá lá, abraço. Agora ele volta a falar do Luiz Murat, né? Vá lá, abraço e adeus. Agora é arrazoar de dia no escritório de advogado, Luiz Murat era advogado, e versejar de noite. Não fazem mal as musas, né? A poesia, aos doutores, disse um poeta. Podem fazê-lo aos deputados. Então aqui, gente, você percebe uma posição muito firme do Machado de Assis, né? De que a poesia e a política são, ou seja, a arte, né? Quando ele fala de poesia, ele está falando de arte, a arte e a política são incompatíveis. Tá? A arte é aquela coisa mais sentimental, mais verossímil, mais verdadeira, mais impulsiva, que deixa transparecer as emoções sinceras, verdadeiras do seu artista ali. E a política é um jogo de disfarces, de representações, onde se esconde geralmente a verdade. Então, na concepção do Machado, as duas são incompatíveis. Tivesse o Luiz Murat sido eleito, teria morrido o poeta. Um outro tema que nós podemos destacar também, né, nas crônicas, aparece aqui na crônica 11, é a questão do comportamento social. Aquela análise, né, muito inteligente, muito perspicaz, que é uma marca registrada do grande Machado de Assis sobre o comportamento social. Essa crônica tem por base uma notícia lida no jornal de que o rei Frederico III da Áustria tinha concedido a um alto funcionário o tratamento de excelência. Ele fica admirado, olha como ele começa, ó. Valha-me Deus, Frederico III acaba de conceder a um alto funcionário do Estado tratamento de excelência. Valha-me Deus. Que seja preciso um imperador para conceder lá aquilo que aqui concede qualquer pessoa. Então, o que ele está espantado? Que seja preciso um imperador para conceder lá, né, na Europa, né,
aquilo que aqui no Brasil concede qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode conceder. Decretos, formalidades, direitos de chancelaria para uma coisa tão simples, quase um direito natural. Eu cá, no tempo em que tinha a relojaria aberta, distribuí excelência que foi um gosto. Às vezes até servia de animação e alívio ao freguês. Entrava-me algum carrancudo, assim como quem receia ser enganado. Eu, sem decreto, sem nada, zás, excelência. Observem, né, aquela coisa da linguagem coloquial também, né? O zás. Dizia, excelência. Falávamos risonhos, coração nas mãos e, caso houve, em que o homem comprava o relógio por mais dinheiro que o mercado. Quer dizer, então você tem essa coisa, então você tem uma análise, né, muito inteligente, muito perspicaz, né, do comportamento social da sociedade brasileira, no caso aí, né, esse nosso comportamento mais característico, né, de, primeiro, gostar de ser tratado como superior e, ao mesmo tempo, as pessoas usando esse gosto por interesse próprio. Então ele diz, olha, eu quando era relojeiro, quando eu trabalhava no comércio, eu usava muito essa expressão, às vezes, para conquistar, para cativar o freguês ali, né? E conseguir com que ele comprasse o meu produto. E aí uma ironia no final. Esse freguês que chega carrancudo tem medo de ser roubado. Por isso ele está carrancudo. E aí vem o tratamento de excelência, aí ele perde, se desarma totalmente, né? Perde todas as suas defesas e acaba sendo roubado, porque ele diz no final, e caso houve, que um homem comprava o relógio por mais dinheiro que aquele que estava marcado. Tá? É a ironia machadiana novamente em ação. E por falar em ironia, eu queria chamar uma especial atenção para isso. Tá? Em relação ao estilo, a marca característica dessas crônicas, e podemos dizer do Machado de uma forma geral, é a ironia. Tá? Muitas vezes essa ironia é associada a metáforas, a comparações metafóricas. Dá uma olhada nesse fragmento da crônica número 1. Olha só, o Partido Liberal, segundo li, estava encasacado e pronto para sair com o relógio na mão. Porque a hora pingava. Faltava-lhe só o chapéu, que seria o chapéu de Dantas ou o chapéu Saraiva, ambos da chapelaria aristocrata. Era só pô-lo na cabeça e sair. Nisto passa o carro do passo com outra pessoa. E ele descobre que ou o seu relógio está adiantado ou o de sua alteza é que se atrasara. Quem os porá de acordo? Essa crônica, ele está falando, né, justamente de ter decidido escrever crônicas, né, porque ele era relojoeiro e os relógios do mundo nunca estavam em sintonia e tal. E aqui também fica bem claro, né, que para você entender essa metáfora que ele está usando, né, o Partido Liberal como se fosse uma pessoa, um ser, né, agindo ali, saindo com o seu relógio, pronto para uma determinada ação, um determinado fato e tal. Então você tem essa metáfora, mas para você entender tudo isso, você precisa desse conhecimento de contexto e principalmente das notas de rodapé. Tá? Então observem que ele diz o seguinte, o Partido Liberal estava para sair com o relógio na mão. Né? Porque a hora pingava, e aí você vai saber que essa hora pingava era a hora de proclamar a libertação dos escravos, né? De consolidar ali a lei que iria libertar os escravos. Essa lei, e aí está um detalhe, obviamente deveria ser feita pelo Partido Liberal, né? Que pelo próprio princípio estaria mais de acordo, né, com a libertação dos escravos. Por isso ele coloca, o Partido Liberal estava preparando, saindo para fazer isso. Tá? E aí a possibilidade de que seria, né, porque havia o Partido Conservador que seria substituído, e geralmente se alternava. Tá? O governador colocava um mandato para o conservador, outro para o liberal e assim por diante. Saía o liberal, entrava o conservador, saía o conservador, entrava o Partido Liberal. Como era o Partido Conservador que estava no poder, o Partido Liberal estava esperando, né,
ser nomeado ali, né, membro do Partido Liberal para consolidar a libertação dos escravos. Daí vem essa referência, né? Faltava-lhe só o chapéu, né? Quer dizer, quem estaria lá no poder nesse momento? Que poderia ser Dantas ou Saraiva, né? Dois possíveis próximos ministros ali. Só que o governador acabou escolhendo novamente um membro do Partido Conservador. Quer dizer, não mudou os partidos. Manteve novamente, né, mudou o ministro, mas escolhendo novamente um do Partido Conservador, que foi o João Alfredo, que vai ser o representante do governo, né, em 13 de maio, quando a princesa Isabel proclama a abolição da escravidão lá. Tá? Aí você entende a ironia, né, quando ele diz, né, que ou o relógio do Partido Liberal está adiantado, ou de Sua Alteza é que se atrasara. Tá? Então aqui, gente, nós temos uma ironia muito inteligente, muito bem feita, muito bem montada, né, através de uma metáfora. Tá? O Partido Liberal estava saindo, né, pronto para fazer essa ação. Né? Bastava apenas escolher o chapéu ali que faria, ou seja, a pessoa, né, que seria eleita, indicada, né, pelo imperador para assumir esse cargo aí de ministro, né, de espécie de primeiro-ministro, responsável por essa. No entanto, tá, é como se ele tivesse com o seu relógio adiantado, né? Ou o governador estava atrasado, porque o governador não estava em sintonia. O governador elegeu novamente um membro do Partido Conservador, que acabou sendo responsável aí, né, ou corresponsável ali pela libertação dos escravos. Tá? Portanto, nós temos aqui uma ironia bem no estilo machadiano e envolvendo, né, a situação mais característica de todas essas crônicas, que é a questão política que eu falei para vocês, né? Aqui nós temos tanto a questão da libertação dos escravos, quanto a questão, né, dos partidos liberal e conservador que dominavam a política nacional naquela época. Bom, gente, o que eu tentei aqui foi destacar, né, alguns temas mais relevantes, né, principalmente escravidão e república, para que você, a partir disso, possa fazer a leitura das demais crônicas e destacar, observar, né, como que isso é analisado pelo autor aí. Tá? Antes de encerrar, eu queria também chamar a atenção novamente para o contexto sociocultural da época. Como eu falei, as crônicas dessa obra foram publicadas, né, entre 5 de abril, isso corresponde a 38 dias antes da abolição, né? Então 5 de abril de 88, né? 38 dias antes do 13 de maio de 88 e 28 de agosto de 1889, que são exatamente 79 dias antes da proclamação da República. Embora não tenha chegado até a proclamação da República, a referência à República é muito forte nessas crônicas, né? Porque, como eu falei, era uma ideia já aceita aí, né, pelos políticos da época. Esse período é um período marcado por muitas brigas, por muitas disputas, né, de interesse político, envolvendo principalmente o trabalho escravo, né? E essas brigas, né, essas disputas foram enfraquecendo a monarquia, ao mesmo tempo que iam fortalecendo a imagem do exército, o que acabou resultando aí na troca de regimes, né? Na queda da monarquia e na proclamação da República. E para encerrar, aquela ficha final que eu sempre passo para vocês aqui, né, sobre a estrutura da obra. Então, relembrando, né, a voz narrativa, você tem aqui crônicas, né, que são escritas por um personagem que se identifica como um relojoeiro chamado Policarpo. Tá? Lembrando que isso era comum na época, né, usar pseudônimos, mas que nesse caso o Machado não assumiu publicamente que ele era esse Policarpo, que ele era o autor das crônicas dessa série Bons Dias. A linguagem é o português padrão, né, o português culto padrão, né, da linguagem escrita, mas com muitos coloquialismos. Uma coisa que a gente fala muito sobre o estilo machadiano é que o estilo dele é clássico moderno. Tá? Ele tem aquele estilo, né, aquela linguagem
padrão, formal, né, elevada, culta, mas ele consegue mesclar isso com elementos de coloquialidade, né, com expressões coloquiais que são próprias do estilo moderno. Tá? Então você tem isso que a crítica chama de clássico moderno. Em relação ao estilo, as crônicas são recheadas, né, de comentários sarcásticos, irônicos, né, analisando essa realidade social e política. E aqui também é bom reforçar o que eu já falei, que existe uma certa dose de maldade e de intolerância por parte do cronista, né, em relação à ignorância das pessoas em geral. Tá? É uma característica que você encontra em outras obras do Machado também, mas de uma maneira mais suave, mais sutil. Aqui ela fica mais explícita. Em relação ao tempo, as crônicas, como é próprio, né, do gênero, elas estão sempre focalizadas no tempo presente da criação, da publicação da crônica, tá? Então o tempo, né, é aquilo que a gente falou, né, desde de abril de 88 até agosto de 89, quando as crônicas foram publicadas. O espaço. Os fatos tematizados acontecem principalmente, basicamente, na cidade do Rio de Janeiro, tá? Que na época era chamada de corte. E a escola literária, vocês sabem que o Machado de Assis é um autor realista, é o nosso principal escritor, né, do realismo brasileiro aí. Então, essas crônicas também acabam se encaixando no estilo realista, aquela coisa da observação mais racional, lógica, argumentativa da realidade ali, né? Uma reflexão sobre a realidade, que é uma marca característica do realismo. Porém, não podemos esquecer que o Machado também acaba apresentando muitas vezes certas características, principalmente na linguagem, que antecipam a modernidade. Então tem alguns elementos de modernidade que podem ser observados, né, principalmente na linguagem, como eu exemplifiquei, né, ao longo da análise ali, que seriam considerados modernos aí. Beleza? Gente, eu espero ter contribuído, né, para que você possa fazer uma leitura mais atenta, mais compreensiva dessas 49 crônicas que compõem essa obra aqui. Como eu falei, não há necessidade de você ler todas elas de uma vez. Você pode ir até a data da prova, né? Até o início ali do ano que vem, você pode ir degustando isso, né? Lendo. E é um texto curto, né? Você pode ler e reler várias vezes. Como eu falei, dificilmente você tem uma crônica aí com mais de 2 páginas. Beleza? Eu aguardo você numa próxima análise de obra literária. Um abraço!